Glória a Deus. Aleluia. Então essa semana, toda semana eu falo isso, né? Essa semana, porque toda semana tem coisa boa. Viemos de uma semana maravilhosa, tivemos quinta-feira, a volta do culto presencial da quinta. Então você já vai poder amanhã, a partir da Janela de Esperança, fazer sua inscrição para o culto de quinta-feira, a noite mais inspirada da cidade. Voltou e você vai poder estar aqui com a gente. Foi incrível o que aconteceu nessa quinta-feira. A gente baixou o horário para 7h30, está terminando pouco antes das 9 para respeitar os decretos. Então você pode estar com a gente de novo na noite mais inspirada da cidade. E no próximo final de semana começa o nosso simpósio da família, domingo, segunda e terça, para toda a igreja mergulhar nesse assunto tão tremendo, tão importante que é a família. Vai ser maravilhoso. A gente vai estar aqui pregando, eu vou estar pregando, o pastor Leandro vai estar pregando, o pastor Silmar Coelho, o pastor Mark Anderson, grandes homens que ministram sobre família no Brasil, e a gente vai estar junto aqui. Você não pode perder, então fica atento, garante suas vagas, se inscreve, você está aqui com toda a sua família, vai ser um tempo muito especial. 1 Samuel, capítulo de número 3, que o Senhor nos conduza no conhecimento e na sabedoria de sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo de número 3. Você em casa, à medida que for recebendo de Deus, testemunhe aquilo que Deus está falando com você e que o Espírito Santo está ministrando. Cada sensação que você tiver, põe nem que seja um emoji aí que mostra para a gente o que você está sentindo. E assim a gente também se alegra com você, para que você continue sendo igreja com a gente. Essa é a ideia, amém? Aqui ou em casa, estamos todos juntos, num propósito só, orando para que tudo isso passe de vez, e a gente possa, avançar na liberdade do Espírito, amém? Glória a Deus. Capítulo de número 3 diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus, Então o Senhor chamou Samuel. Samuel. E Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Verso 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Verso 7, vamos ler todos juntos aqui, com unidade no telão. Vamos lá, toda a igreja conosco. Vamos lá no verso 7, no 3, 1, 2, 3. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Samuel representa o fim de um momento, de um ciclo na história de Israel. Preste atenção. Depois da morte de Josué, lá atrás, sai do Egito, Moisés conduz pelo deserto, Josué introduz o povo na terra prometida. Logo depois da morte de Josué, pontuando você ao longo da trajetória bíblica, começa um período em Israel chamado período dos juízes. Tanto é que temos um livro chamado livro de
Juízes. No livro de Juízes, você vai ver ao longo dos capítulos do livro, que homens, por vez, eram levantados para liderar e conduzir Israel em momentos de batalha e em momentos de crise. Acompanhe a história para você entender onde a gente vai chegar. O período dos juízes é um período muito instável. O que eu disse? Instável. É um período onde Israel mergulha em vales profundos, onde a vida espiritual, onde a fidelidade com Deus vai a vales profundos, um período de escuridão, um período de sombras, um período de tristezas, um período de afastamento, um período de esfriamento. Afirma a Bíblia que em Israel, cada um fazia o que bem queria, como bem entendia, não havia ninguém que seguisse a lei de Deus, e as pessoas começaram então a se afastar do Senhor, e vez ou outra Deus levantava um homem que provocava aí um sacudimento no meio do povo, e dava uma levantada na fé de Israel, e dava uma ativada em Israel, e isso foi por muito tempo, até que chegamos a exatamente agora onde estamos. Há um sacerdote chamado Eli, ele está numa cidade em Siló, lá ele armou uma tenda, um tabernáculo, um lugar de encontro, um altar foi levantado, tudo estava no seu devido lugar, mas a Bíblia diz, meus amados, que embora houvesse um lugar de reunião, embora houvesse um lugar de adoração, a visão era rara, a voz de Deus era desconhecida, a palavra do Senhor não se revelava, e Deus naqueles dias não falava. Estão comigo? Nessa trajetória de anos, décadas, séculos, se apresenta agora, nesse momento, a gente tem um tabernáculo, um lugar, um altar, um culto, tudo no seu lugar, porém Deus não falava mais. Se Deus não falava, de que serve um tabernáculo? Se Deus não falava, de que serve uma casa de adoração? Se Deus não se revelava, de que serve um lugar de louvor? De que serve uma casa de culto? E se Deus não falava, por que as pessoas iam lá? E se Deus não se revelava, por que elas estavam presentes? E respondendo essa pergunta, eu já coloco para ti. Porque elas estavam acostumadas a seguir uma liturgia e cumprir um ritual. E existe um perigo enorme quando a gente se acostuma a cumprir uma liturgia, a seguir um ritual. Eles iam àquele lugar, no tempo determinado, nas épocas marcadas, nos dias agendados, e eles cumpriam toda a liturgia, e eles seguiam todo o ritual, embora Deus não se manifestasse naquele lugar. E a mesma coisa pode estar acontecendo com muita gente nos dias de hoje, que encontrou um lugar de culto, que tem um altar de adoração, que vê tudo disposto no seu devido lugar, mas que tem ido domingo após domingo, tomado ceia após ceia, dado dízimo mês a mês, mas tudo que tem é uma liturgia morta, um ritual vencido. Não tem um glória a Deus, não tem um aleluia, ninguém diz é isso aí, Jeová, brada, papai. Nessas horas não pega, né? Eu tento ser pregador legal, mas essas palavras que Deus me dá, gente, eu vou fazer o quê? Eu queria ser um cara mais legal, mas amém. O que isso começa a despertar a minha vida e a sua vida é que a gente não pode, e a gente não vai permitir que a nossa vida espiritual se torne um ritual, uma liturgia, uma prática vazia de uma religião que não transforma e não revela a Deus.
O que acontece naqueles dias é que havia culto todo dia, havia louvor todo dia, havia sacrifício todo dia, mas não tinha manifestação, não tinha presença e não tinha vida de Deus. Faltava para aquelas pessoas uma experiência viva com o Deus vivo. Faltava para aquelas pessoas sair da sua liturgia, sair da prática dos seus rituais e entrar em verdadeira adoração, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, em verdade, disse Jesus, aleluia. E eu sei que nesta noite Deus te chamou a este lugar para que você possa adorá-lo em Espírito e em verdade, porque o Pai procura adoradores que assim o adorem, disse Jesus em João capítulo 4. Levante a sua mão e diga: Senhor, não permita que a minha adoração se transforme num ato religioso, num ritual de sacrifício, numa liturgia programada, mas que eu seja um adorador verdadeiro em tua presença. Dê um aplauso ao Senhor. E nesse exato momento é que surge Samuel. Samuel é aquele menino que é filho de Ana, que tinha ido nesse lugar algum tempo atrás. Tinha recebido uma palavra de que engravidaria e engravidou. Nesse lugar, embora a liturgia, embora tivessem perdidos, ainda havia lembrança, resquício da presença de Deus. Samuel agora é entregue, é colocado para servir no templo. Sua mãe o cria. Quando ele tem uma certa idade, ele é levado no templo. E agora Samuel está no templo, esse jovem que a gente vê tendo essa experiência e essa visitação com Deus. E a Bíblia diz, meus amados, que nesse exato momento Samuel começa a receber uma visitação de Deus. E o que me intriga não é o que Samuel é, mas é tudo que Samuel não é. Às vezes no reino de Deus nós estamos procurando o que ser, e a Bíblia está querendo nos ensinar o que não ser. Pegou? Olha só, Samuel não tinha idade, novo. Samuel não tinha tradição, ele não era de família de sacerdote. Samuel não tinha posição, ele era só um ajudante no templo. Samuel não tinha ciência, conhecimento. Olha só, não tem idade, não tem tradição, não tem experiência, não tem ciência, não tem posição, e esse moço não tem nada. E diferente dele, tinha gente lá que tinha posição, tinha gente lá que tinha tradição, tinha gente lá que tinha muita ciência, tinha gente lá que tinha elevada posição, mas que só tinha o seu culto como uma liturgia fria, como um ritual ensaiado. E nós estamos orando aqui hoje para que isso não seja a nossa religião, que a nossa religião seja uma fé viva e expressa diante de Deus, em adoração, em verdade, em compaixão e em misericórdia. Porque o problema é quando a nossa liturgia do domingo, quem está comigo? É quando a nossa liturgia do domingo, quando o nosso ritual do domingo não invade a nossa semana, e a gente entra e sai do jeito que chegou, e apenas ensaiou os gestos, recitou as frases, cantou as músicas, mas não experimentou a vida de Deus. Quem está comigo aqui, quem está entendendo? Percebe para onde Deus está nos levando? Em primeiro lugar, Deus está me desafiando, te desafiando a que o nosso culto de domingo
não seja apenas uma sequência de gestos ensaiados, frases repetidas e canções entoadas, mas que seja uma experiência profunda com o Espírito Santo, para que de tal maneira possamos sair daqui e quando chegarmos lá fora, possamos ser uma carta viva na presença de Deus. Porque a Bíblia que muitos vão ler durante a semana não será essa aqui. A Bíblia que muitos vão ler durante a semana não será esse livro. A Bíblia que muitos vão ler durante a semana serei eu e será você. Seremos nós as verdadeiras cartas que Deus quer revelar. É por isso que a Bíblia nos chama, em 2 Coríntios capítulo de número 3, verso de número 3, a Bíblia diz que nós somos cartas vivas. Levante a mão e diga: nós somos cartas vivas. O que isso quer dizer? Nós somos a mensagem de Deus que as pessoas vão ler. Aponte para alguém e diga: você é a mensagem de Deus que muitos vão ler. Agora eu te pergunto, que tipo de mensagem temos sido eu e você? As pessoas estão nos lendo todo dia, e as pessoas estão nos lendo toda hora. Eu estava contando hoje de manhã que eu tive com a Érica numa situação essa semana, e a gente estava tratando de uns negócios com umas pessoas, e a gente estava lá, e aí de repente no meio da conversa, você diz assim: a gente é evangélico. Eu e a Érica falamos: a gente é evangélico e tal. Vocês são evangélicos de que igreja? Eu falei: a gente é evangélico lá da Igreja Cristã Mundial, do pastor Júlio, né? Eu falei: essa mesmo. Aí eu falei assim: esse pastor é uma benção, hein? Todo mundo fala dele. Eu falei: ele é bonzinho sim, ele é bonzinho sim. Aí eu ia levar a conversa, mas a Érica não aguentou. A Érica já virou: ele é o pastor Júlio. Eu falei: culpado sou eu. Ô pastor, o senhor é uma benção. Eu falei: amém, irmã. Aí eu tirei a máscara e falei: sou eu mesmo. O senhor é uma benção. Outro dia eu peguei um Uber. Chamei o Uber, desci, entrei no Uber, aquela coisa toda, você entra ali. Aí abriu lá na tela do Uber, né? Por onde eu estava vindo? Eu só vou para 2 lugares: ou eu vou para casa ou eu venho para a igreja. Né? E aí abriu lá: Igreja Cristã Mundial. Era quinta-feira, finalzinho da tarde, comecinho da noite. Aí o Uber: o senhor vai lá ouvir o pastor Júlio? Queria ouvir outro, mas eu vou ouvir ele mesmo. Diga para quem está perto de você: você é a carta que muitos vão ler essa semana. Você é a carta que muita gente vai ler essa semana. E é por isso que o seu culto não pode ser uma liturgia fria, nem um ritual vazio. É por isso que o seu culto precisa ser uma experiência com Ele, com a palavra dEle, com o Espírito dEle e com a presença dEle. Mas qual é o grande problema? Foi para quem que Deus se revelou naqueles dias? Foi para aquele que não tinha idade? Foi para aquele que não tinha posição? Foi para aquele que não tinha ciência? E foi para aquele que não tinha tradição? Eu não estou dizendo que juventude, eu não estou dizendo que experiência, que posição, que tradição e que ciência são ruins. O que eu estou dizendo é que estas coisas não podem roubar de você a simplicidade. Porque a grande questão é que às vezes nós estamos tão focados no nosso tempo de experiência. Eu tenho 30 anos de evangélico, eu tenho 10 anos, glória a Deus pelos seus anos de fidelidade servindo ao Senhor. Não estou falando contra isso. Eu tenho PhD, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que lá, eu fiz o curso da teologia, eu fiz o curso da sabedoria, eu fiz o curso de não sei quem. Eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou
tem essa posição, eu sou líder daqui, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Eu não estou pregando contra essas coisas, mas eu estou colocando cada coisa no seu devido lugar. E se alguma posição, alguma experiência, algum conhecimento, algum curso, alguma formação tem roubado de você a simplicidade que não te permite mais ouvir a voz de Deus, eu vim aqui hoje acender uma luz amarela e dizer: atenção, que estas coisas que são boas não te roubem o que é mais importante. Vou repetir: que estas coisas que são boas não te roubem o que é mais importante, que é ter um coração simples e quebrantado para ouvir o que Deus está falando com a sua igreja. Se orgulho, soberba, se posição, experiência acumulada tem nos afastado de ouvir a voz dele, que isso caia por terra hoje. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo de número 11, verso de número 25. Eu preciso trabalhar isso um pouco com vocês. Vamos ler, igreja, comigo, vai no texto lá, Mateus 11, 25, toda a igreja. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, leia, e as revelaste aos pequeninos. Levante a mão e diga: Senhor, se algum sentimento, ideia ou conduta tem me afastado de uma experiência real de culto, desfaz nesta noite. Levante a mão e diga: Senhor, que neste lugar, mais uma vez, seja renovada a minha simplicidade em te adorar. Conta a história de um rapaz que ganhou muito dinheiro, menino de apartamento, nerdzinho, ganhou dinheiro com a internet, já se sentindo realizado da vida, falou: preciso arrumar alguma coisa para me ocupar, alguma coisa para desestressar. Falou assim: vou mexer com um cavalo. Tinha grana, comprou uma chácara, montou um pequeno aras e procurou o melhor curso de criação de cavalo do mundo. Encontrou num rancho no Texas o melhor curso de criação de cavalo do mundo. E lá foi ele. Se apresenta para o primeiro dia de curso, junto com toda a turma reunida. Quando a turma começa a se apresentar, o primeiro é o fulano, que vem da Espanha, há 25 anos, trabalhando em um aras. O segundo é um Beltrano, que trabalha lá, é de Londres, na Inglaterra, havia cuidado dos cavalos da rainha por mais de 30 anos. O outro era um criador de tal lugar, o outro trabalhava, tinha tantos prêmios, e assim foi um por um. Quando chega nele, ele falou assim: eu comprei uma chácara e comprei um cavalo. Ele não sabia nada, não conhecia nada, não tinha entendimento nenhum, mas fez o curso junto com todo mundo. Quando então todo mundo volta para o seu lugar de origem, e depois é feita uma reciclagem e uma pesquisa entre os alunos do curso, ele foi o que melhor conseguiu aplicar o que foi ensinado no curso. E aí você me pergunta: por quê? Eu conto. Por quê? Porque todos chegaram lá e já tinham seus conceitos, suas experiências, sua maneira de agir. Ele é o único que está ali como uma folha em branco.
que eu e você, todos os dias que atravessarmos essas portas, deixemos de fora tudo que somos, deixemos de fora tudo que temos, deixemos de fora os títulos, deixemos de fora a posição, deixemos de fora a ciência e a experiência, e que ao chegarmos aqui, a cada culto, possa ser eu e possa ser você, uma folha em branco, para que Deus possa escrever uma nova mensagem, uma folha em branco, para que Deus possa escrever algo novo, uma folha em branco, para que Deus possa registrar a sua vontade, e a gente sair daqui, e quem nos encontrar pelo caminho, nos encontre como Moisés, que ao entrar na presença do Senhor, saía com o seu rosto brilhando, saía com o seu rosto reluzente, e alguém vai parar e vai olhar para você ali no Habib's hoje, e vai dizer o seguinte: porque seu rosto está brilhando. E alguém vai olhar para você amanhã, entrando no trem, de repente alguém vai te encarar, sentado no banco da frente, e vai dizer assim: porque o teu rosto está brilhando. Aleluia! E quando você chegar no trabalho amanhã, e alguém vai chegar assim: passou alguma coisa no rosto, está estranho, está com uma luz diferente. E eu quero dizer que você estará sendo como Moisés, só que a luz de Moisés era uma luz que desvanecia, e a glória que Deus está revelando para a igreja é uma glória que permanece. E eu quero que hoje, para a glória de Deus, a gente entra aqui como uma folha em branco, onde Deus pode escrever a sua vontade, e que a gente possa fazer cair por terra tudo que nos torna resistentes à palavra e à voz de Deus nesta noite. Eu vejo que Deus queria falar em Siló, mas em Siló só havia um menino deitado perto da arca, só havia um menino de ouvidos atentos para escutar o que Deus tinha para dizer. Por isso está escrito 7 vezes no Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, bora ouvir a Deus, gente. Bora mergulhar na presença de Deus. Bora sair dessa liturgia fria e começar a viver experiência profunda com a palavra, com a revelação e com a ministração do Senhor. Bora parar de viver um culto litúrgico, ritualístico, que o que faz é apenas esfriar as pessoas e afastá-las de Deus. Quando a gente olha para a vida de Eli, quando a gente olha para a vida de Eli, quem está comigo? Olhando para a vida de Eli, a gente sabe que a vida de Eli não era perfeita, e Samuel sabia que a vida de Eli não era perfeita. E se aquilo que somos tem sido um problema para a gente ouvir a voz de Deus, a maneira como olhamos para o outro também. Vou repetir. Se aquilo que somos tem sido um problema para a gente ouvir a voz de Deus, a maneira como a gente enxerga o outro também é. Como assim? Olhe para mim. Eli tinha defeito? Um montão. A família de Eli tinha problema? Um montão. Quem está comigo? Mas deixa eu te falar um negócio. Mesmo a família de Eli tendo problema e defeito, ainda havia nele algo da presença de Deus. Todo errado foi Eli que deu a palavra, que curou a esterilidade de Ana e que trouxe Samuel ao mundo. Todo errado foi Eli que tinha um pouco de ciência e conhecimento para dizer: meu filho, quando você ouvir essa voz de novo, faz assim, fala com Deus, porque é Deus te chamando. O que eu quero te dizer com isso? Que às vezes nós não estamos ouvindo a Deus, porque nós estamos olhando para o defeito do outro, para as rachaduras e para os lascados dos outros.
E aí a gente começa a se tornar resistente com a igreja, porque a gente fica olhando para as pessoas da igreja, esperando delas perfeição. E uma coisa eu quero te dizer: as pessoas da igreja não são perfeitas. O pastor que está pregando não é perfeito. Os obreiros que te atendem não são perfeitos. O pessoal da música não é perfeito. O pessoal que serve não é perfeito. Esta não é uma igreja perfeita, mas é nosso empenho fazer dela uma igreja saudável. Perfeito a gente não é, mas a gente é saudável e resolvido dentro dos nossos problemas. Mesmo sabendo que a vida de Eli não era perfeita, Eli continuava sendo uma fonte de Deus para a vida de Samuel. E eu vim aqui hoje dizer para você: teu irmão ao teu lado não é perfeito, mas ele tem algo de Deus para a sua vida. A igreja é formada de gente imperfeita, mas a igreja continua sendo o lugar onde Deus revela a sua vontade e o seu querer. Portanto, tem gente me assistindo agora e aproveitando dos cultos online, e não é porque você não pode vir, mas porque você cansou da igreja, e Deus já te enxergou aí e te disse: a minha igreja não é perfeita, mas é um lugar de saúde. A minha igreja não é perfeita, mas é o lugar onde eu me revelo. A minha igreja não é perfeita, mas é o lugar onde eu reúno os imperfeitos para uma obra perfeita que eu tenho para fazer. Dai glória a Deus! Sabe o que Paulo diz? Que os vasos são de barro, mas a excelência do poder está no interior deles. Se você olhar a superfície, você vê as rachaduras. Se você olhar a superfície, você vê os defeitos do vaso de barro. Mas se você olhar a essência, você vai perceber a excelência do poder de Deus. Aprove a Deus, 2 Coríntios 4:7. Aprove a Deus derramar a excelência do seu poder em vasos de barro. Não espere dos homens o que os homens não são. Eles não são perfeitos, são vasos de barro na mão de um oleiro, mas o poder de Deus dentro de um homem imperfeito, aleluia, é manifestado na sua palavra e no seu poder. Por que a visão era rara? Por que o espírito não tinha liberdade? Porque faltava alguém com simplicidade para ouvir, e faltava alguém que fosse menos juiz e mais discípulo. Essa semana eu postei uma foto minha, bem garoto, com um pastor famoso. Quem viu essa foto? Alguém viu essa foto? Muita gente viu. E esse pastor famoso, hoje tem muita gente que critica as posições dele, e algumas coisas que ele fala, e a maneira como ele se expressa. Eu tenho com ele pontos de divergência em algumas questões, mas deixa eu te dizer, já fui muito abençoado. Já fui muito abençoado. Eu sei que o meu irmão é vaso de barro, mas eu sei que há poder de Deus, excelência de Deus habitando dentro do vaso de barro. E é por isso que eu posso parar para sentar, para ouvir quem quer que seja. Quando Deus levanta alguém para falar, eu sei o que Deus está dizendo. Eu quero que você aprenda mais uma com Samuel. Se você descer comigo para 1 Samuel capítulo de número 3, verso de número 19 ao verso de número 21. Diz assim o texto: enquanto Samuel crescia. É lindo isso, né? 1 Samuel 3,19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem.
Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Sabe o que me encanta nesse texto? Samuel cresce, Samuel é reconhecido, Samuel tem unção de Deus, mas ele continua lá, onde Eli é sacerdote, onde Ófni e Finéias são sacerdotes, e ele divide a tenda com eles. Que avivamento teríamos se parássemos de nos dividir e voltássemos a nos unir? Se parássemos de nos afastar e voltássemos a nos aproximar? Quantos já ouviram essa expressão? Eu creio em Jesus, mas não estou mais no sistema. Quem já disse? Quem já ouviu essa expressão? Não estou mais ligado ao sistema. Quem já ouviu essa expressão? Levante a mão só para eu saber. Quem já ouviu essa expressão? Não estou mais ligado ao sistema. Eu creio em Deus, eu tenho minha fé, mas não estou mais ligado ao sistema. Samuel saiu do sistema? Ele continuava no sistema, sendo a diferença que ele esperava que o sistema tivesse. Eu estou falando com gente aqui hoje que vê um monte de defeito na igreja e que diz: eu não quero fazer parte do sistema. E eu queria convidar você, que talvez tenha os olhos mais abertos, a permanecer no sistema, para que você seja um instrumento de Deus para pôr óleo nessa engrenagem, para trazer vida e calor de novo nesta engrenagem. Que a igreja não seja abandonada por causa do sistema, mas que a gente possa ser a diferença que a gente espera ver no meio do sistema. Samuel era um instrumento de avivamento que Deus está usando. E a minha palavra profética hoje é simples e objetiva: que Deus encontre em cada um de nós um Samuel, onde Ele possa, na nossa simplicidade, na nossa humildade e na nossa perseverança, porque são esses três valores que Ele deixa para nós hoje. Simplicidade, Ele não era ninguém, estava pronto para ouvir, era uma folha em branco, onde Deus podia escrever uma história. Humildade, embora Eli não fosse perfeito, ele continuava a servir naquele ministério com humildade. E perseverança, embora o tempo passasse, as coisas mudassem, ele estava ainda ali servindo para a glória de Deus. Que você hoje possa receber isso no seu espírito, que você possa hoje receber isso no seu coração, que você possa receber isso hoje na sua alma, e que você possa ser cheio deste Deus. Que este domingo não seja mais um dia litúrgico, mais um ritual vazio, que não seja mais uma religião morta e fria, mas que seja nesta noite um tempo de experiência, de profundidade na presença do Senhor. É curioso que Deus se revela ao menino, porque Jesus disse: aquele que não se fizer como uma criança não herdará o reino de Deus. Qual o conselho que eu dou para você hoje? Pegue a sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Tem alguém comigo aqui? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, verso também de número 2. Qual é o conselho que ele nos deixa hoje? E o que deveria ser a nossa vida aqui hoje? Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Vamos ler toda a igreja? Vamos ler? Como crianças recém-nascidas,
desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Sabe como você devia ser? Sabe como você devia se comportar? Como eu devia me comportar a cada culto que eu chego? Eu vou te dar um exemplo. Põe para mim na tela. A gente devia ser assim, ó. Isso é você vindo para o culto. Isso é você buscando a Deus. Isso somos nós desejando. Sabe o que é da vida? Nada. Pode fazer o que? Nada. Entende o que? Nada. Conheceu o que? Nada. Mas busca, deseja. E o meu desejo é chegar aqui a cada culto, chegar aqui a cada reunião, e eu queria ser igual essa criança, procurando o peito da mãe. Não sei de nada, não entendo nada, não conheço nada, mas aqui tem algo que eu preciso para viver, aqui tem algo que eu preciso para crescer, aqui tem algo que eu preciso para me desenvolver. Que voltemos hoje a ser como crianças, buscando o peito da mãe, para nos alimentarmos da presença de Deus. Fique de pé, por favor. Levante as suas mãos aos céus. Senhor Jesus, se algo nos impede, Senhor Jesus, se algo nos limita, Senhor Jesus, se algo nos aprisiona, se existe em nós alguma barreira que impede a manifestação do Teu poder e de Tua presença, se existe, Senhor, em nós algo que nos esfria, nos torna indiferentes durante o culto, durante a adoração, durante a ministração, se o nosso eu, orgulho, se o que somos, o que vivemos e o que sabemos, de alguma maneira se transformou num impedimento, eu te peço hoje, em nome de Jesus, eu te peço agora, em nome de Jesus, que nesta casa, neste lugar de adoração, sejamos livres, sejamos libertos, sejamos transformados. Deus Pai, eu oro nesta noite e peço que o Espírito Santo seja derramado entre nós. E se há alguém aqui hoje, Deus, que precisa de um avivamento, que tenha, ó Deus, vivido a sua vida espiritual, de culto em culto, de ceia em ceia, de dízimo em dízimo, apenas cumprindo a liturgia, apenas cumprindo o ritual, Deus, que isso caia por terra agora, porque nós clamamos a Ti. A Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, coisas firmes, coisas extraordinárias que você não sabe. Espírito Santo, nesta noite, se alguns de nós ainda estão amarrados e presos a algum tipo de tradição que nos impede de mergulhar em Tua presença, se a ciência dominou a nossa mente de tal maneira que não conseguimos mais perceber Tua suave, doce presença na simplicidade e no amor, que hoje, Deus, caia isso por terra, caia isso por terra, caia isso por terra. Clama a Deus por uma experiência com Ele. Eu quero ouvir você orar. Clama a Deus por uma experiência com Ele. Aragadai xerebe anai. Oh Espírito Santo,
Oh Espírito de Deus, vem, presença de Deus, e sopra vento veemente e impetuoso, e enche esta casa com a tua glória, como no dia de Pentecostes. Mais uma vez nós oramos ao Senhor: sopra teu vento de avivamento entre nós, de tal maneira, Senhor, que a tua obra seja feita entre o teu povo, que a tua obra seja feita entre os seus, e que sejamos tomados por esta glória que nos envolve mais uma vez. Clama a Deus, querido. Eu queria ouvir a igreja. Deus, nós queremos sair daqui para ser uma carta viva, escrita pelo Senhor, e que a nossa história seja uma história de milagres, seja uma história de vida, seja uma história de transformação, seja uma história de mudança, seja uma história de manifestação do teu poder, da tua alegria, da tua unção e da tua glória. É o que oramos hoje, Senhor, que cada um de nós seja cheio do Espírito Santo neste lugar, para que sejamos livres e libertos no poder e na alegria de nosso Senhor Jesus. Levante sua mão e diga comigo, como criança recém-nascida: o meu desejo é o leite espiritual e puro que Deus tem para mim. Aleluia, 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 aleluia. Alguém pode dar glória a Deus aqui desse lado? Aleluia. Alguém pode louvar a Deus aí? Aleluia, aleluia. Este não é um tabernáculo vazio, esta é uma casa de adoração. Quantos podem levantar as mãos, dar glória a Deus aqui neste lugar? Este não é um lugar de liturgia e ritual, mas este é uma casa de verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. E eu sei que as janelas do céu já estão abertas e os anjos participam conosco neste culto. Aleluia. E eu não vim aqui hoje só para cumprir mais um ritual. Eu vim aqui hoje para mergulhar na presença de Deus e para receber desta graça tão preciosa, tão tremenda e tão maravilhosa. Eu vim aqui hoje porque creio que o Senhor tem algo poderoso, tremendo para as nossas vidas neste lugar, neste dia. Quantos podem dizer amém e dar um aplauso forte ao Senhor? Quantos podem dar glória a Deus aqui nesta casa? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos querem ser cheios da presença de Deus? Dê um glória a Deus, diga um aleluia, louve ao Senhor. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado pela tua revelação, Senhor. Obrigado pela tua presença neste lugar, Jesus, que cura os enfermos, liberta os cativos, transforma os homens e os renova em tua presença, Deus. Aleluia. Talvez até hoje, você que está me ouvindo agora, me assistindo, você que está aqui, teve experiência com a religião. Você já cumpriu rituais aqui, já cumpriu rituais em outro lugar. Já tentou encontrar Deus na liturgia, nas ofertas, nas oferendas, nos sacrifícios, nas missas, nos cultos, nas vigílias, nos montes, nos trabalhos. Mas até hoje, você teve experiência com a religião dos seus pais, teve experiência com uma ciência que te ensinaram, mas você entende que hoje chegou o tempo de você ter uma experiência real e verdadeira com Jesus. Que o próprio Cristo se torne a sua religião a partir de hoje, e que a presença dele seja a sua verdadeira liturgia. Se você tem frequentado igreja, eu quero dizer, frequentar igreja é bom, mas não é suficiente. Há um homem que cumpria todos os seus rituais religiosos. Ele era um príncipe nisso. Jesus olhou para ele e disse: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Jesus disse para ele: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Talvez você tentou levar a sua vida religiosa na força da tua disciplina,
na obediência às doutrinas, segundo o teu intelecto, segundo tua decisão pessoal. Mas eu vim aqui hoje como mensageiro de esperança, um portador de boas novas, dizer para você que você pode hoje começar de novo, que você pode hoje começar do jeito certo, não na tua força, não na tua tradição, não na tua sabedoria, mas começar de novo, por obra e graça do Espírito de Deus. Tudo que Jesus pede é que você o convide para entrar. E quando você convidá-lo, a Bíblia diz: o mais Ele vai fazer. A pergunta que eu tenho para você hoje é: você quer convidar Jesus para entrar? Você quer ter a experiência que Samuel teve? De apenas dizer para ele: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Feche os seus olhos por um instante. Pense no que eu acabei de dizer. Você em casa, a mesma coisa. Pense no que eu acabei de lhe dizer. Se você puder, aqui na igreja ou em casa, repetir essa oração comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta noite de domingo, o meu desejo é nascer de novo e começar uma nova vida. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus erros e dos meus pecados, e te peço, me lava com teu sangue e me faz de novo uma folha em branco, para que o Senhor escreva uma nova carta. Senhor Jesus, eu lhe confesso como meu Senhor e Salvador, e invoco Deus Pai como meu Pai, e nesta hora abro o meu coração para o Espírito Santo, porque eu quero ser uma nova criação. Salva-me hoje, Senhor Jesus. Ainda com sua cabeça baixa e seus olhos fechados. Se você crê no que oramos agora, se você acredita nesta oração, diga amém. E se você fez essa oração pela primeira vez, é a primeira vez que você faz uma oração como essa junto a nós, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto para eu ver. Quem fez essa oração pela primeira vez? Quem fez? Primeira vez aqui na frente, glória a Deus. Quem mais fez? Acena para mim, primeira vez, glória a Deus, moça. Quem mais fez essa primeira vez? Glória a Deus. Aí em cima, quem fez pela primeira vez? Acena para mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aqui no canto, quem fez pela primeira vez? Levante a sua mão, você que está aqui pela primeira vez fazendo essa oração. Levante alto, eu quero orar por você. Fica com a tua mão levantada um instante. Você que levantou a mão, fez essa oração pela primeira vez, fica com a tua mão levantada. Há muitas pessoas aqui hoje, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Eu vou pedir a você, dá um passo aqui na frente, vem aqui, eu quero orar por você. Você que fez essa oração pela primeira vez, vem aqui na frente. Você que fez essa oração, levantou a mão, vem aqui na frente, vem aqui você. Eu quero orar por você, chega aqui mais perto de mim. Vem cá, desce aí você que fez essa oração pela primeira vez. Deus está começando algo novo na sua vida. Vem moça, vem filho, vem. Desce aí agora, Deus está separando você para isso hoje. Vem, pode vir aqui, chega aqui perto. Eu vou orar por vocês, vem cá. Nós vamos orar por vocês hoje, Deus vai fazer. Você que está em casa agora, tem um telefone na sua tela e eu vou orar por vocês hoje aqui. Eu vou orar por você aqui agora. E eu quero que você mande para nós um WhatsApp nesse momento. Você que está ligado com a gente agora, na sua tela tem um telefone, 11 São Paulo, 947374425. Me mande o seu nome, eu quero orar por você. Ao enviar o seu nome, vai abrir um menu de opções. Digite 6, onde está escrito novos começos. Digite 6, onde está escrito novos começos. E eu sei que Deus há de fazer algo novo na sua vida. Eu sei que uma obra nova está se cumprindo aí em você. Durante toda essa semana, nossos pastores vão entrar em contato com você. Esteja você onde estiver,
nós iremos enviar a palavra e a unção de Deus sobre a tua vida. Vocês estão aqui na frente hoje, algo novo está começando. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, esfriou, se afastou da igreja, mas quer participar dessa oração, sai do seu lugar. Hoje é dia de reconciliar. Quem é a primeira pessoa que vai reconciliar aqui hoje? Dizer, eu estou voltando para a casa do Pai, nada me deixa fora mais. Sai do seu lugar e vem. Cadê a primeira pessoa? Deus sabe que Deus está te chamando. Você sabe que hoje Deus te trouxe aqui para isso. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, porque eu vou orar agora. Venha. Você sabe o que é para fazer. Você já sabe, vem. Você já conhece, vem. Está vindo aqui a primeira, está vindo aqui a segunda. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? Tem alguém descendo aí? Vem. Está vindo aqui a terceira. Está vindo aqui a quarta. Quem diz, olha, eu já me afastei, esfriei, mas eu preciso voltar a ter as experiências com Deus. Aleluia. Pai, eu quero orar por essas pessoas aqui na frente. Pai, eu quero pedir pela vida delas e de cada uma delas nesta noite. Pai, eu sei que elas estão começando uma história nova na tua presença, e eu sei que elas são escolhidas do Senhor. O Senhor separou ela, o Senhor separou esse teu filho, o Senhor separou eles para a tua obra, para o teu amor e para a tua bondade. E eu oro por eles, ó Deus, nesse momento agora, para que eles possam ter essa experiência viva e real na presença do Senhor e cheios do Espírito Santo. Sejam renovados, sejam fortalecidos, sejam ministrados, sejam cheios da graça e do poder de Deus. Pai, nós pregamos hoje o teu evangelho, um evangelho de salvação, um evangelho de libertação, um evangelho de restauração, um evangelho de vida. E nós declaramos aos que estão aqui e aos que estão em casa, um novo tempo na presença de Deus. E nós oramos agora, Senhor, para que eles sejam restaurados, para que eles sejam fortalecidos e para que eles sejam cheios do Espírito Santo. E quantos creem, digam amém. Olhem para mim aqui, vocês que vieram à frente. É uma simples oração, mas que eu sei que muda a vida. Hoje Deus chamou a gente para começar algo novo, completamente novo, para sair daqui como se fosse uma folha em branco, para Deus escrever uma carta nova. Hoje, não importa quanto da vida vocês já fizeram, erraram, acertaram, todo mundo sai daqui hoje como aquela criança. Sabe uma coisa que aquela criança não tem, que apareceu na tela? Não tem passado. Uma criança recém-nascida não tem passado. Que a gente possa viver hoje como uma criança recém-nascida, tendo só futuro e não mais passado, para a glória de Deus. Você crê nisso? Você está chorando? Você sabe o que acontece com uma criança que nasce? O que ela faz? Chora. Nem todo mundo chora para morrer, mas todo mundo chora para... Choro não tem a ver com fim, choro tem a ver com começo. Deus está começando algo novo na nossa vida. Vocês creem nisso? Eu vou pedir para vocês só seguir o pastor David aqui. Ele vai pegar o nome de vocês e essa semana a gente vai orar por vocês. Amém? Pode seguir ele aqui, por favor. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos dar glória a Deus. Vamos dar glória a Deus. Vida de Deus em nós. Levanta a mão e diga comigo: nós seremos a carta que Deus escreveu para essa cidade nessa semana. Você crê nisso? Adore a Deus com a gente, com desejo e com vontade.